Vamos lá. Vamos começar assim, bombardeando vocês de notícias, tá? Então, tem notícia em inglês, tem notícia em português. Pessoal, muito do que eu vou colocar aqui está em inglês, porque é a maior fonte de conhecimento sobre esse assunto que a gente vai achar. Mas fiquem tranquilos, nenhum dos slides aqui vai impedir o conhecimento. Eu só estou buscando as fontes originais para a gente beber de fato aonde as coisas estão. E, obviamente, a gente faz todas as traduções necessárias aqui para quem não se sentir confortável com o que está sendo colocado. Então, eu fiz aqui um mosaico de notícias sobre mineração no mar, né? Um conjunto de informações que vão desde, por exemplo, essa primeira aqui, né? Deep Sea Mining may be inevitable. Né? Então, assim, o regulador das Nações Unidas está dizendo, olha, essa mineração em alto mar, ela é inevitável. Né? Talvez a gente não consiga segurá-la. E aí a gente já imagina as discussões entre ter ou não ter riscos associados, né? A gente desce ali um pouquinho para aquelas quatro figuras, já mostrando um pouco para vocês em termos ilustrativos como funcionam os equipamentos de mineração no mar. Não sei, talvez muitos de vocês possam imaginar que a mineração do mar é algo em termos técnicos muito longe da nossa realidade, né? E isso não é uma verdade. Ela está muito mais próximo da nossa realidade do que se imagina. Existe muito mais estrutura jurídica, financeira, ambiental, técnica viabilizada para realmente tornar isso uma realidade do que efetivamente uma ideia muito longe ou quase como uma ideia de uma ficção científica, né? Aí a gente já vai para uma outra notícia aqui em português aqui embaixo que fala que o Espírito Santo lidera a corrida por atividades de mineração no mar, né? Você vê que é uma notícia, eu fiz questão de pegar uma notícia recente, ainda de 2024, que mostra que a gente tem quase 300 processos minerários outorgados no mar para viabilização dessas atividades. Logo à direita, a gente tem um mapa que mostra mais ou menos aonde estão concentrados esses direitos, ali vamos dizer assim, no litoral do Espírito Santo, e mais ou menos quais são as substâncias essenciais ali. Né? Tem uma notícia ali no meio do earth.org que fala, né, que a Noruega abriu as portas para mineração em alto mar, né, na verdade, no mar profundo. E aí ela está fazendo um questionamento, né? A que custo ambiental? Então, se vocês forem buscar informações mais recentes sobre projetos, ou sobre jurisdições, ou sobre questões jurídicas associadas à mineração do mar, vocês vão se deparar muito com conflito entre países dizendo que deve ou que não deve. A Noruega, por exemplo, né, abriu as suas portas para viabilizar um projeto de exploração dentro das suas águas. A gente não está falando aqui ainda em águas regidas por normas internacionais, eu vou adentrar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Mas a gente já sabe ali que já tem uma discussão muito grande, principalmente na Europa, sobre devemos ou não devemos, quais os impactos ambientais, ganhos e perdas, como é que isso se desdobra na prática, né? E ali botei lá em cima, aquele ponto de escuta, na verdade é um jornal de Portugal, que fala especificamente, já tem um tempinho, mas fala sobre Nauru, que é um país que talvez pouco de vocês conheçam, que é um projeto de mineração lá no Pacífico, de uma área relevante que tem, de fato, uma empresa de mineração. A gente vai ver depois como é que são as articulações jurídicas para que essa empresa de mineração possa viabilizar essa atividade lá. Né? Mas Nauru é o país, vamos dizer assim, sponsor dessa mineração, como se fosse aquele que está viabilizando, patrocinando esse empreendimento em alto mar. Então, o assunto é quente em termos de mineração, ele é quente em termos jurídicos, daí a importância, eu acho, né, de vocês terem a possibilidade de estudarem ele aqui um pouco mais detalhado. Aqui eu só faço menção a um artigo que eu escrevi, pessoal, que eu quero começar a enquadrar o nosso tema aqui hoje dentro de um conceito que é a evolução das fronteiras da mineração. Então, para quem já foi meu aluno em outros cursos, sabe que eu falo muito sobre a discussão da disputa pelo espaço para atividade de mineração. A grande maioria dos problemas jurídicos que são oriundos da atividade mineral e que vão compor, principalmente a transição do que a gente chama de direito minerário para o direito da mineração, muito disso está baseado nessa disputa pelo uso do espaço. Então, vários interessados com vários direitos consagrados disputando o uso do espaço para prioridades distintas, muitas das vezes que não conversam. Então, o interesse de uma manutenção ambiental, de uma preservação ambiental, de uma preservação industrial em determinado lugar, o uso para, sei lá,
uma usina hidrelétrica, para uma expansão urbana, ou seja, tem vários formatos de ocupação do território que fazem com que eventualmente a mineração não possa acontecer ali. E isso é uma questão que não é nova, né? A gente acompanha a mineração em toda a sua história, e cada vez mais fica assim, mais difícil minerar em espaços próximos, conhecidos, regulares, confortáveis. Então, muito se discute sobre essa expansão da fronteira da mineração. Ou seja, dentro dos próprios países, para onde iríamos minerar? No Brasil, a gente pode ter uma discussão sobre minerar ou não terras indígenas, né? A gente pode discutir, interessante no Brasil, sobre ter restrições ou não sobre a mineração na faixa de fronteira. Hoje a gente tem algumas restrições para as empresas que não são controladas pelo capital brasileiro, né? E a gente pode ir desde isso até a mineração no espaço, que é o tema desse artigo que eu escrevi, que na verdade tem também muito mais informação do que parece. Existem tratados, inclusive vocês estão vendo aí, né? Tem o Tratado da Lua, Tratado do Espaço Sideral, que cria uma série de mecanismos para, entre os países, né, que ratificaram esse tipo de documento internacional, passam a ter obrigações sobre como vão explorar essas atividades no espaço e como deveriam contribuir e cooperar entre eles para que essa atividade pudesse ser efetivamente viável. Então, se a gente está falando desde uma busca de uma nova fronteira da mineração, seja em solo, seja dentro dos territórios dos países, indo para um outro extremo, que seria a mineração no espaço, aqui a gente começa a discutir essa ampliação da fronteira no meio termo, que seria a ampliação da fronteira para o mar. Ou seja, o mar como uma das novas fronteiras da mineração para ser uma proposta, né, de solução para alguns problemas que a mineração vive, né? Quais seriam esses problemas na prática? E você já deve ter visto em várias frentes, né? A escassez de determinados recursos em determinados países, o impacto às populações, a necessidade de preservação de determinados locais dentro do território, né? O incômodo que eventualmente a mineração traz em alguns lugares, a incompatibilidade de viabilização dessa atividade, a talvez inexistência de jazidas comprovadas o suficiente para viabilizar a tão sonhada e tão falada, tão criticada, muitas vezes também, transição energética, que todos vocês estão, né, carecas de ver, estudar, é quase um mantra no dia a dia de quem mexe com a mineração, fala, transição energética, como vamos mudar as nossas matrizes energéticas e para isso ter que usar mais recursos minerais, porque vamos, né, ser um mundo eletrificado via baterias. Então, assim, não vou entrar no mérito dessa discussão se está certa, se está errada, se esse não é o caminho, mas é uma discussão interessante sobre se fizermos essa virada de chave em 20, 30 anos, é muito possível que não tenhamos hoje conhecidas as jazidas suficientes que vão permitir com que a gente consuma bens minerais para produzir esse novo sistema energético, que é o que estamos buscando. Perfeito? Feito esse desenho, eu quero passar para vocês rapidamente aqui uma ideia de como que o direito minerário ele tem camadas distintas. Então, provavelmente, 90% do que vocês discutem aqui no GEDMIN, vocês estão cuidando principalmente da parte de baixo aqui, o que a gente chama de direito doméstico. Vocês devem ter discutido princípios do direito minerário, vocês devem ter discutido mineração de terras indígenas, vocês devem ter discutido direito de prioridade, né? Vocês devem ter discutido regulação de barragens. Tudo isso dentro de um cenário, né, vamos dizer assim, fundamentado na Constituição e dentro de um cipoal de normas que estão fundamentadas na Constituição. Só que o direito minerário, quando a gente pensa, ou seja, as normas que organizam o aproveitamento dos recursos minerais, eu não vou limitar aqui em termos territoriais, elas vão muito além de uma visão puramente doméstica. E aí o direito minerário começa a encostar no direito internacional e dá mais possibilidades da gente discutir aqui. Então, tem muitos desenhos de autorregulação, não vou entrar muito no detalhe disso aqui, mas são organizações da própria indústria que cria condutas, padrões de comportamento, que cria padrões de conduta mesmo, como eu mencionei aqui, para que dentro dessa própria indústria exista um mínimo, exista um piso de comportamento ou de condutas que vai fazer com que os objetivos finais sejam alcançados. Então, a gente vai ter princípios do Equador, que são princípios que unem os bancos para observar determinadas características de sustentabilidade dos projetos para efetivamente financiá-los. Então, grandes bancos que são aderentes aos princípios do Equador, se for financiar um projeto de mineração, por exemplo,
são obrigados a fazer uma série de devidas diligências para saber se esses empreendimentos, de fato, estão de acordo com esses princípios mínimos de respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, respeito às comunidades envolvidas. Tá? E a gente tem vários outros aqui. Mas quando a gente sobe essa análise mais macro ainda, a gente chega no direito internacional. Então, a gente vai chegar a algumas resoluções da ONU, por exemplo, a 1803 de 62, que traz a essência do que a gente vê em vários dispositivos constitucionais do mundo, que é o que fala especialmente sobre a soberania dos países sobre os seus recursos minerais no seu território, sobre como a autodeterminação desses países faz com que eles possam definir a sua própria política. Se vão permitir o Estado ou a iniciativa privada fazer o desenvolvimento, se vão permitir estrangeiros ou não. Né? Então, a partir daí, a gente tem fundamento que vai estar, de certa forma, refletido, né, no sistema constitucional de outros países. Mas, além das resoluções, a gente tem alguns outros pontos, tratados bilaterais. Eu citei para você já o Tratado da Lua, por exemplo, que tem vários países aderentes e que, ao aderir a esse tipo de tratado, aceitaram jogar sobre certas regras que, eventualmente, se forem viabilizadas no futuro, a mineração nesses locais, vão ter que, né, de fato, observar essas regras para que não haja uma competição injusta, não vou nem usar a palavra injusta, né? Mas irregular entre o acesso a esses recursos. E aqui tem uma expressãozinha importantíssima para a gente, que é essa expressão chamada UNCLOS, que vocês estão vendo aqui. Nessa primeira caixa que está na frente de vocês, UNCLOS, que é o nome em inglês, que é uma convenção das Nações Unidas sobre a lei do mar. Né? Então, é United Nations Convention of the Law of the Sea. Esse nome imenso, é uma convenção da década de 80, uma convenção imensa, com centenas de artigos, e uma das convenções mais ratificadas, mais aceitas pelos países da comunidade internacional, e que trata exatamente de um combinado na esfera internacional de como os países vão ter regras sobre o uso do mar e, especialmente, o aproveitamento dos recursos ali localizados. A ANCLOS é muito conhecida e muito utilizada em termos práticos, principalmente para a indústria do petróleo, vocês podem imaginar, né? Imaginar quantos empreendimentos de petróleo em águas profundas existem, mas nos últimos tempos passou-se a ser muito mais relevante também em termos de discussão jurídica no cenário internacional, a função da ANCLOS, ou seja, dessa Convenção da Lei do Mar e seus aspectos que implicam a mineração, e não necessariamente a indústria do petróleo. Para quem é meu aluno, já viu sugerido esse livro que vocês estão vendo ali, The Law and Governance of Marine Minerals. Para mim, o melhor livro de direito da mineração que existe, publicado, só em inglês, seja a professora Ana Elizabeth Basile, ela é argentina, mas leciona na Universidade de Dundee, na Escócia. É um livro excepcional para quem tiver interesse em aprofundar um pouco sobre essas visões macro do direito minerário, como enxergar o direito minerário numa perspectiva global, e dentro da própria teoria, que ela chama da teoria de um direito cosmopolita. Sugiro muito vocês navegarem por esse livro. Perfeito? Aí a gente começa, né, apresentados a vocês em termos gerais, a ANCLOS, né, a gente começa a entender que quando a gente olha para o mar, a gente vai começar a entender que ele tem divisões políticas, né, estabelecidas nesses documentos que criam características específicas para cada um desses espaços. Então, essa ilustração que vocês estão vendo aí, ela demonstra, de certa forma, dentro de uma animação, vamos chamar, como que a gente enxerga, né, os direitos, o conjunto de direitos e deveres de cada país, levando em consideração a sua relação com o mar. Né? Então, a gente tem o que a gente chama de o limite da costa, as águas interiores que pertencem àquele país hipotético, e a partir dali, toda vez que vocês estão vendo esses N, M na frente desses números, são milhas náuticas. Tá? Um sistema de medir essas distâncias para navegação, excepcionalmente. Tá? E a partir daí, a gente tem algumas definições. Então, a gente tem o mar territorial, que é uma faixa específica, né, que vai ter características específicas sobre quem pode usar, quando, para que finalidade. A gente vai ter mais para frente nessa faixa a zona econômica exclusiva, né, que ela vai além desse mar territorial. A gente vai ter uma plataforma continental que também possui uma proteção jurídica naquele espaço.
até o momento que a gente chega no que a gente chama de alto mar, né? O deep sea, ou como a gente vai usar muito aqui na expressão, chamada na ANCLOS de a área. Ponto. É uma utilização da ANCLOS de sempre que estiver se referindo à área, inteiro, né? A área com letra maiúscula, essa convenção vai estar dizendo que é um espaço já avançado dentro do mar, principalmente em alto mar, em que os países não exercem individualmente a jurisdição sobre esses espaços. Então, esses espaços necessariamente vão entrar dentro de uma lógica jurídica de bem comum. A gente vai falar um pouco aqui para frente, tá? Obviamente, nossa exposição aqui hoje é curta, né? Não tem nenhuma pretensão de detalhar com vocês o que pode, o que não se pode fazer no mar territorial, quais são os direitos dentro da zona econômica exclusiva, se eu posso extrair recursos ou não, se eu posso passar meus barcos ou não. Isso toda uma camada jurídica de direito do mar que vai falar sobre isso. Para quem tiver interesse, posso indicar depois leituras complementares. Vamos aprofundar aqui hoje essa visão da base jurídica sobre como minerar no mar, especialmente nessa zona que eu mencionei para vocês, que é a zona da AIA, ou seja, a área que é parte dessa visão do tratado, né, dessa convenção internacional sobre como os países cooperam e competem para viabilizar a mineração nesses espaços. Tá? Tá aqui à direita também a capa de um livro, também em inglês. Alguém vocês podem reclamar, pô, professor, só bota as coisas em inglês e tal. Ó, sei que é chato, sei que não é o ideal, só que, como eu falei para vocês, vamos colocando essas fontes aonde a gente tem visto que os melhores trabalhos têm sido publicados. Não quer dizer que não tem coisas portuguesas excelentes, de fato tem, tá? Mas é só um convite, obviamente, outros materiais podem avançar e fiquem à vontade, tá? E tem dois links que eu coloquei aqui para vocês, são links antigos já, que eu particularmente gosto muito, né? Toda vez que eu reviso esse meu material, eu fico na dúvida se vale a pena a gente pensar outros, mas eu acho que eles se aplicam muito bem aqui para vocês terem uma visão mais macro sobre o que a gente está falando. O livro é como se fosse um manual, né, sobre a mineração no mar e a lei do mar, né? Então, assim, é um livro muito completo. Fica aí de sugestão para quem quiser ampliar esses estudos em algum momento. Fechado? Danilo, eu não estou vendo mãos, coisas do tipo. Se alguém levantar a mão e fazer alguma pergunta no chat, você me dá o grito aqui? Eu estou vendo só a tela Pode geral deixar que eu aviso. e os meus slides. Combinado? Tá certo, pode deixar que eu aviso. Pessoal, para quem Maravilha. não estava aqui no início, a aula do professor Tiago é um bate-papo. Então, quando vocês quiserem fazer um comentário, sentirem à vontade, podem levantar a mão, que eu aviso ele e vocês podem participar da exposição. Obrigado, viu, Danilo? Então, pessoal, aí eu sugiro vocês, não sei como é que vocês participam dessas palestras, dessas aulas assim, mas a minha ideia, assim, é um máximo possível um conteúdo interativo. Então, como vocês estão na frente do computador, abre o Google, digita as palavras que a gente está falando, digita o material, vamos articulando esse, sei lá, esse sistema meio multimídia de aprendizado, né? Quando a gente olha a ANCLOS, né, voltando à Convenção da Lei do Mar, a gente vai ver que ela é uma convenção muito grande. Ela tem muitos artigos, ela foge, inclusive, ao padrão de alguns documentos semelhantes da ONU. Justamente por quê? Porque tendem a ser documentos um pouco mais concisos, menores. Aqueles são mais amplos. Tá? E a gente parte dos fundamentos jurídicos dentro dela. Eu separei 6 itens relevantes para a gente entender como que essa né, estrutura ela se fundamenta. E eu gosto de fazer aqui um paralelo, principalmente para vocês que já conhecem esse assunto, que é a Anclos como se fosse a definidora das bases essenciais da mineração no mar. Ela poderia, dentro de um termo de comparação, obviamente para fins didáticos e não fins acadêmicos, né, de rigor metodológico, mas é como se fosse a Constituição e o Código de Mineração meio próximos um do outro, né? Porque ela vai dizer como que vão ser as normas que vão organizar a mineração nesse espaço. Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar sobre a competência das autoridades para poder desenvolver essa atividade específica, como que é o processo de licenciamento desses projetos, e aqui estou usando a palavra licenciamento no seu sentido mais amplo possível. Não estou falando de licenciamento ambiental versus outorga de direitos minerários, aqueles nomes que a gente está mais acostumado quando a gente vê o direito minerário doméstico. Tá? Ela vai falar de alguns outros princípios que é o que eu quero trazer aqui para vocês.
né? O primeiro deles é a ANCLOS, ela cria uma instituição internacional, tá? Para regular todas essas atividades de mineração, né, no mar que estão fora da jurisdição dos países, né? No chamado área. Tá vendo aí o área, letra maiúscula? É aquele espaço definido na ANCLOS, que é o alto mar em que nenhum país exerce essa jurisdição, né? Então, a área é definida como leito marinho e subsolo oceânico, além das jurisdições nacionais, né? E aí é como se fosse uma constituição ou um código de mineração criando aqui a nossa Agência Nacional de Mineração, por exemplo. Então, olha a semelhança em termos de raciocínio jurídico para uma perspectiva internacional versus uma perspectiva doméstica, né? A International Seabed Authority, que é o que quer dizer esse ISA, ela é uma instituição que fica na Jamaica, tá? Inclusive ela é fundamentada tem fundamento no Tratado de Montego Bay, e ela funciona para regular e para emitir regulações e decisões que vão envolver atividade mineral no mar. A gente vai avançar mais para frente, né? Além disso, nos termos da ANCLOS, cabe a ela emitir as licenças de exploração. Aqui, na verdade, está usando exploração e exploração, que eu fiz uma tradução meio literal, mas aqui a gente poderia pensar uma exploração e explotação, em termos mais práticos, pesquisa e lavra, ou seja, atividades de pesquisa e atividades de lavra dos recursos minerais na área, né? E aí é o seguinte, o sistema é um sistema um pouco diferente, porque como a gente está vamos dizer assim, num palco internacional, sabe-se que quem vai muitas das vezes desenvolver essas atividades são empresas privadas, mas elas são sempre associadas aos estados patrocinadores, de forma que essas empresas precisam estar alinhadas a alguns desses países para eles em conjunto viabilizarem esse pleito junto ao ISA para ter os seus direitos de explorar e, no segundo momento, eventualmente, explotar os recursos minerais nessa localidade. É como se, dentro de uma visão doméstica, a gente tivesse a necessidade, sei lá, de empresas de mineração formarem consórcios para poderem ser titulares, né, de direitos minerários. Então, a ISA ela organiza essa estrutura aqui, né? Até aí, em termos genéricos, muito próximo do que a gente está acostumado quando a gente pensa a legislação dos nossos países, no geral, né? E aí a gente começa a ter alguns pontos mais relevantes. O item 3 é o que fala que são os princípios de equidade e benefício comum. Aqui a gente começa a pensar algo que vai além do que a gente está acostumado, né? A ANCLOS ela estabelece que a mineração vai ser realizada em benefício de toda a humanidade. Olha que interessante, quando a gente olha na nossa Constituição, lá no artigo 7.6, fala: a mineração será desenvolvida no interesse nacional, né? Nada mais razoável que imaginar a Constituição da República de um determinado país crie mecanismos para que uma atividade se desenvolva no bem daquele país. Se a gente está pensando numa organização jurídica que vai viabilizar a atividade de mineração em um local que não é exercido na jurisdição de ninguém específico, mas de todos em conjunto, nada mais natural que a gente imaginar que esse interesse nacional da mineração da Constituição brasileira, replicado aqui, seria o interesse da humanidade. Ou seja, vai levar em consideração países em estágio de desenvolvimento distintos e o princípio da equidade intergeracional. Ou seja, como podemos viabilizar atividade nesses locais e beneficiar não só os países que são os sponsors daquelas empresas, como os outros que também talvez não tenham condição de viabilizar suas próprias atividades no local por falta de tecnologia, falta de recursos financeiros, falta de capacidade técnica, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E a transferência de tecnologia e assistência técnica é uma ideia de que essa atividade seja uma atividade que possa trazer progressão para todos os envolvidos. Não só naquela empresa que efetivamente vai desenvolver a atividade, mas como que ela pode eventualmente criar processos de metodologia e de ciência para outros que eventualmente tenham interesse e possam compartilhar desse ganho no final, né? A Ampus fala bastante de proteção ambiental, não tem condição da gente imaginar algo contrário. Nós estamos falando do início dos anos 80, a gente, né, o momento da Ancos era um momento já após relatório Brundtland, que você deve conhecer aqui, a gente já estava avançando numa discussão sobre sustentabilidade.
O mundo já falava em termos, nessa época talvez usasse a palavra menos proteção ambiental, falava-se muito ecologia. Então, assim, é natural que a Anclos tenha esses fundamentos ambientais. E o último ponto, participação e consulta. Ou seja, desde a sua concepção, a Anclos e o formato de como as regras jurídicas para a mineração no alto mar fossem ser viabilizadas, iriam envolver a participação, não vou dizer nem só popular, mas da humanidade, né, dividida entre os países membros, que possa de fato participar das consultas e ser ouvida e ter as suas reflexões refletidas, né, nas normas que vão ser desenvolvidas ali dentro. Tá? Então, esses aqui são os pontos principais. Para quem tiver interesse, a Anglos também tem texto ela em português, ela foi traduzida para várias línguas. Joguem no Google, pesquisem um pouco, vai ter muita informação interessante para vocês verem aqui como é que isso aqui se desenvolve, tá? E aí eu queria trazer um ponto importante para a gente aqui, quando a gente fala mineração em alto mar, né? Quando a gente vai lá para aquela parte dos princípios que regem a área, lembrando qual é a área? Essa parte, né? Vou repetir, vou ser enfático para a gente não perder o conceito. Essa parte do alto mar em que nenhum país exerce a sua soberania direta, não tem jurisdição individual sobre esse espaço. Tá? E o primeiro ponto do princípio que rege essa área é o atribuir a ela o conceito de patrimônio comum da humanidade. Está absolutamente em linha com o que a gente viu no slide anterior. Né? Vamos ver em termos práticos, aí já adentrando um pouco vamos dizer, no texto jurídico, né? O que quer dizer essa área e os seus recursos associados como patrimônio comum da humanidade, né? Ou seja, nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania. Ou seja, o Estado não mete a mão lá dizendo esse espaço é meu, fica uma bandeira, né? E nem o Estado pode simplesmente chegar nessa área e falar, olha, eu vou me apropriar desses recursos aqui. Existe ouro, né, no meio aqui, sei lá, do Oceano Atlântico entre América e África, então eu vou estancar minha bandeira aqui e vou ser o único possível de explorar essa área específica, né? Ou seja, a ideia é que seja ao contrário, né? Ninguém pode fazer essa apropriação individual. Não se reconhece tal reivindicação de soberania ou direitos de soberania. Se alguém amanhã fizer isso, a comunidade internacional que aderiu a essa convenção não vai fazer esse aceite, né? Aí olha o segundo ponto. Todos os direitos sobre os recursos da área pertencem à humanidade em geral, em cujo nome atuará a autoridade. Então, quando a gente fala do ISA, International Seabed Authority, ela não está fazendo algo em nome próprio, em nome da ONU. Ela está fazendo em nome da comunidade internacional, né? Os recursos são inalienáveis. No entanto, olha o ponto interessante aqui. Os minerais extraídos da área só poderão ser alienados em conformidade com a presente parte, com as normas, regulamentos e procedimentos da autoridade. Então, está dizendo, olha, esses recursos são inalienáveis, mas nos termos dessa ANCLOS aqui e da regulação que nós fizermos, nós vamos criar a possibilidade, né, de que terceiros possam se apropriar, desde que no bem comum da humanidade. E aí, por último, nenhum Estado ou pessoa física, além da reivindicação sobre a soberania, não pode exercer os direitos relativos se não for, né, conformidade com o presente documento. Né? Essas reivindicações não vão fazer sentido. Aí eu acho que muitos de vocês, eu me faria a mesma pergunta. Falavam, não, tudo bem, interessante, mas muito genérico. Né? Quando a gente fala que pertence à humanidade em geral, como é que a gente pode pensar mecanismos para a gente imaginar a mineração com seus benefícios indo além do beneficiário imediato, que é o que nos parece, que é o minerador, né? Aqui a gente tem um ponto interessante que eu quero ilustrar para vocês como que isso aqui é visto, né? Essencialmente, entre outras disposições, a ANCLOS traz no seu artigo 82 como que a gente pensa os royalties referentes ao aproveitamento, referente ao aproveitamento dessa plataforma continental. Né? Além dessas 200 milhas marítimas. Aí eu vou para vocês principalmente aqui nos item 2. Olha que interessante. Então, quando a gente organiza esse uso do espaço, igual no Brasil, por exemplo, a gente tem a CEFEM, né? Ou seja, uma empresa de mineração lavra em determinado local que ela tem que pagar para a União um royalty da mineração, que é o que a gente, né, convencionou se chamar no Brasil de CEFEM.
de forma que o Estado brasileiro, né, a União que de fato arrecada essa CVM, possa fazer os repasses previstos em lei e, a partir daí, viabilizar em termos materiais a divisão de ganhos da mineração com todos os entes e com todos os envolvidos. Como é que a gente pensa aqui para a mineração no mar, né? Os pagamentos são efetuados anualmente, que tem um pouco mais de detalhes, né? Aí, olha que interessante, a taxa deve aumentar 1% a cada ano, até o 12º ano, até 7%. A produção não deve incluir os recursos utilizados em relação ao comprometimento. Aí, olha que o último ponto interessante aqui, né? Um estado em desenvolvimento que seja importador substancial de um recurso mineral extraído da sua plataforma continental fica isento desses pagamentos ou contribuições em relação ao recurso mineral. Vejam que a ANCOS, por ser mais antiga, ainda usa expressões que hoje já estão em desuso, como na estado em desenvolvimento. A gente tem talvez umas palavras hoje um pouco melhores para adequar isso. Mas qual que é a ideia? Se nós estamos falando de zonas que são patrimônio comum da humanidade, é natural que alguns países vão ter recursos para explotar e outros não. Então, eventualmente, como um incentivo para aqueles que possam ter mais dificuldade de acessar isso, eles não vão precisar fazer esse pagamento, né? E aí isso casa com o item 4 aqui, ó. Os pagamentos ou contribuições vai ser feitos por meio da autoridade que distribuirá entre os estados partes com base em critérios de repartição equitativa, tendo em conta os interesses e necessidades dos estados em desenvolvimento, particularmente entre eles os menos desenvolvidos e os sem litoral. Olha que mecanismo interessante. Então, se eu estou dizendo que esse espaço pertence à humanidade, eu posso criar normas de que é uma norma, né, para minerar no mar, vai precisar de técnica, dinheiro, estrutura, uma série de mecanismos que poucos países talvez tenham condição. Então, se eu não tivesse regras de criar hipóteses de divisão dessa renda gerada, né, provavelmente eu não estaria conseguindo materializar essa ideia de bem comum da humanidade para todos. A partir do momento que eu crio mecanismos para que os royalties sejam divididos, principalmente para os países com maior dificuldade de desenvolvimento, eu caso esses interesses. Ou seja, se a Alemanha consegue, talvez por estar na linha de frente de algumas, né, de questões técnicas, jurídicas, financeiras, para viabilizar uma exploração em alto mar, né, ela pode eventualmente criar mecanismos ou receitas financeiras que podem ser né, repassadas para o ISA, e o ISA vai repassar isso, por exemplo, para a Nigéria. Vamos dar um exemplo aqui. Certamente vai ter um PIB inferior ao da Alemanha e que pode eventualmente ter mais dificuldades em preparo técnico e orçamento público para conseguir fazer esse tipo de expedição. A gente pode fazer essa mesma discussão sobre royalties do petróleo no Brasil, sobre quem deve receber os royalties, são os estados produtores versus os estados todos que compõem a federação. E que no fim das contas a gente está discutindo elementos jurídicos muito próximos, só que saindo de uma escala nacional e indo para uma escala global. Tá? Esses foram só alguns dos exemplos que eu quis dar para vocês. E aí é importante a gente ver qual que é o papel da ISA nesse cenário, né? Então, a ISA, como a gente foi colocada, ela foi criada, ela é uma organização autônoma, né? Prevista na ANCLOS de 82, e depois ela vem especificamente sendo criada para efetivamente viabilizar a gestão das atividades relacionadas à mineração no mar, né? Então, a ideia é que ela possa controlar esse sistema e, a partir daí, ir criando a regulação para que ela efetivamente se viabilize na prática, né? Como eu mencionei para vocês, ela fica em Kingston, na Jamaica, né? Ela já, desde 1996, ela funciona de uma maneira muito clara e ela tem 169 membros, né? Incluindo 168 membros, Estados-membros, inclusive a União Europeia. Então, ela é especificamente uma instituição com uma adesão no cenário internacional muito grande. Então, ela é uma instituição extremamente legítima para poder tomar as decisões específicas referentes às atividades aqui, tá? E é interessante esse número, né? Que essa área, né, a área que a gente está mencionando aqui, ela cobre 54% de todo o oceano no mundo. Então, penso a enormidade de tamanho e de área, de potencial de mineração envolvida nesse espaço, tá? E aqui a gente começa a ter uma discussão um pouco mais prática. Então, a gente está examinando a ANCLOS com uma norma geral, vamos chamar assim, que vai dizer como é que isso se organiza, a mineração vai se organizar, ela cria uma autoridade para que essa autoridade possa fazer a gestão adequada desses recursos, outorgar os títulos, e a partir daí, essa autoridade precisa criar suas regras
para efetivamente viabilizar as atividades minerárias. E aqui, dentro de um desenho geral, né, a atividade funciona em termos muito semelhantes, a organização jurídica funciona em termos muito semelhantes a várias outras jurisdições do mundo, partindo do pressuposto que eu vou ter uma fase de pesquisa mineral e depois uma fase de lavra. Muitos de vocês já devem ter, imagino que vocês conheçam razoavelmente bem o fluxo, né, do processo minerário no Brasil, a etapa de pesquisa e a conversão depois, né, dessa etapa de pesquisa na fase de lavra. Aqui, em termos macro, de raciocínio jurídico, organização jurídica, é muito semelhante. Né? O primeiro ponto que foi definido pela ISA, por meio, obviamente, inclusive, de consultas públicas, de participação da comunidade internacional, foi de definir as regulações para prospecting and exploration, na parte de prospecção e pesquisa para os nódulos polimetálicos. Aqui eu quero só fazer uma observação, pessoal. Em função das informações técnicas que existem, os materiais que estão no mar, eles são divididos em macro substâncias um pouco diferentes do que a gente está acostumado no direito minerário brasileiro, por exemplo, que vai substância a substância. Né? Quando a gente fala em nódulos polimetálicos, é porque de fato são vários metais que ocorrem em conjunto. A gente tem outras áreas específicas relacionadas ao cobalto, manganês. Então são macro áreas e essas têm, cada uma dessas macro, vamos dizer assim, substâncias em conjunto, elas vão ter regras próprias para essa fase de pesquisa, tá? Esse link que eu deixei para vocês é o link que fala da regulação da pesquisa mineral. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente abre essa regulação, seria como se a gente estivesse lendo as características da pesquisa mineral. No Código de Mineração, artigo 22, por exemplo, alguns outros que vão tratar dessa hipótese. Então, vamos falar de prazo, vamos falar de como é que os planos de pesquisa devem ser apresentados, vamos falar da exclusividade de quem tem aquele direito para poder desenvolver aquelas atividades. Ou seja, todas as reflexões que nós estamos costumamente pensando, né, quando a gente fala de termos de mineração doméstica, aqui a gente vai ter as mesmas preocupações. Né? Então, é interessante a gente começar a pensar nisso, porque aqui tem um detalhe específico, até para mostrar, a gente está falando bastante das semelhanças, mas eu vou falar um pouco das diferenças. Né? Como é que isso se materializa em termos de instrumentos jurídicos? Né? Como a gente não tem necessariamente um código de mineração internacional, assim, uma lei geral, que é a ANCLOS, uma norma geral que vai falar sobre esses aspectos, a regulação estipulou que cada vez que um peticionário, como eles usam a expressão, faz o requerimento desse título para poder pesquisar no alto mar, assina-se um contrato. É diferente do sistema brasileiro, em que a gente tem o sistema de atos, né, que quando o minerador submete para a agência um pedido de pesquisa, ele recebe uma autorização de pesquisa que, na verdade, é um ato administrativo simplificado, cujas normas essenciais estão na lei, não num contrato. Aqui já é o contrário. Quer dizer, não diria o contrário, mas é complementar. Muitas das normas estão previstas na Ângulo e nas regulações, né, na Ângulos, só que vai haver um contrato, um dispositivo que as partes vão firmar essas obrigações específicas para que isso possa acontecer na prática. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Então, à esquerda, eu fiz um print de um contrato específico de 2021, né, que é especificamente para os nódulos de manganês. Né? E quem que é o contrato? Quem que é a empresa que está desenvolvendo essa atividade? É a Blue Minerals Jamaica Limited. Tá? E olha que interessante as informações que ela fala, o sponsoring state. Então, ela fez essa petição para ter esse direito minerário, né, juntamente com a Jamaica. Como eu falei para vocês, na dinâmica da ANCLOS, na mineração em alto mar, vão sempre andar juntos o privado ou a empresa que efetivamente vai desenvolver as atividades, juntamente com o Estado, que é o patrocinador dessa empreitada. Tá? A gente poderia fazer N né, sei lá, paralelos com essa discussão. Eu poderia voltar 500 anos atrás, falar assim, sobre o modelo da expansão marítima europeia, por exemplo, né, nos acordos entre Estado e privado e igreja, por exemplo, para viabilizar a conquista de novos espaços. Então, assim, a gente tem uma releitura desses modelos de uma forma um pouco mais contemporânea, tá? E aqui na esquerda, a gente tem alguns, né, as bases essenciais do que estariam nesse contrato. Então, a gente tem aqui um sumário de alguns itens, perdão,
que fala, né, quais são as áreas, qual que é o plano de trabalho, quais são as atividades que se espera, cláusulas padrão, tá? E aqui à direita, tá? Eu selecionei um pedaço de um outro contrato, não da Blue Minerals, de uma outra empresa, que traz umas cláusulas importantíssimas para a gente ver a dinâmica da segurança jurídica nessa mineração do mar, né? Essa expressão security of tenure, para vocês que mexem com direito minerário, é importantíssima, porque ela é uma expressão em inglês que vamos evitar uma tradução literal. O que ela tem de significado conceitual, né? É a proteção jurídica, né, de que aquela empresa que de fato tem um direito minerário, ela tem uma exclusividade naquele aproveitamento, né? Ela tem uma segurança daquele acesso, ela tem uma segurança da posse exercida ali dentro, né? Ela tem a segurança do direito de viabilizar as atividades ali naquele espaço. Então, o que esse contrato está dizendo, né? Que essa empresa vai ter a security of tenure, né? E o contrato não vai ser suspenso, não vai ser cancelado ou não vai ser revisado, né? Aditivado, modificado, exceto dentro das previsões específicas que estão ali dentro. Ou seja, não vai haver um ato unilateral que vai fragilizar esse direito, né? E aí, quando a gente vai para o segundo ponto, a gente vê que the contractor shall have o direito exclusivo, né, de pesquisar os cobaltos, os nódulos de cobalto dentro daquela área, de acordo com os termos do contrato e das próprias normas, né? Então, lá, a autoridade vai garantir que nenhuma outra entidade vai operar a pesquisa dentro daquele espaço, né, de forma que aquilo possa eventualmente causar algum tipo de problema para aquele que pleiteou inicialmente, né? Então, é uma exclusividade associada ao direito. Isso aqui é interessante porque isso é uma questão principiológica de direito minerário, né? Quando a gente está numa fase de pesquisa em que a gente não identificou uma jazida ainda, nada mais razoável que ter uma exclusividade para alguém, porque se alguém está investindo às cegas, no risco. Então, como que eu vou atrair o capital para desenvolvimento dessas atividades se eu não garanto para aquele que topa aquele risco a exclusividade no aproveitamento, né? A gente está aí diante de uma situação completamente sem incentivos econômicos para que algo fosse viabilizado na prática. Então, essas cláusulas aqui são interessantes porque mostram também que, numa perspectiva internacional e também no mar, essa discussão é feita em termos jurídicos também, né? E aqui, a gente já pensa agora a regulação da lavra. E olha que interessante, pessoal. Voltando aqui na fase da pesquisa, hoje tem aproximadamente 30 e poucos contratos de pesquisa entre o ISA e empresas e seus patrocinadores para viabilizar a fase de pesquisa em determinadas regiões do mar, né? E quantos tem na fase de lavra? Zero, por várias razões. Uma delas é que a ISA até hoje não conseguiu finalizar as suas regulações para atividades de lavra. Esse prazo já foi postergado várias vezes. Quando comecei a estudar esse assunto em 2017, a gente já estava no cenário, estava em consulta pública essa proposta de regulação na fase de lavra, com prazo ali de entrega de materiais. Imaginava-se que em 2018 teria saído a regulação, não saiu, já passaram 7 anos. Claro, e por que isso acontece na prática? Há uma pressão de vários órgãos internacionais, obviamente legítimos, cada um com a sua proposta, de tentar brecar essa atividade, justamente pelos receios ambientais que ela pode eventualmente vir a causar. Então, não conseguiu se firmar um consenso. Vocês lembram quando a gente falou da UNCLOS, no geral, que ela leva em consideração a ideia de pesquisa, a ideia de participação, a ideia de inclusão nesse processo? Então, enquanto não se alinha, vamos dizer assim, um protagonismo geral do grupo, de forma que possa haver mais consensos do que dissensos, é natural que essa regulação não saia. Então, até hoje, o que nós só temos são minutas, né? Esses draft regulations of exploitation of mineral resources in the area. Então, assim, foi um material preparado pelo ISA, que na verdade ainda, né, como se fosse uma minuta de norma, que foi colocada para consulta pública e que está sendo discutida pela comunidade internacional. Então, nós não temos ainda uma regra específica e hoje não existe nenhum título otorgado para nenhum país barra empreendedor que possa efetivamente viabilizar a lavra nesse espaço, tá? Apesar de que há pressão de vários estados, porque alguns países
somado a algumas empresas, entendem que já estão prontos para fazer essa transição da fase de pesquisa para a fase de lavra. Como é o caso mais clássico que a gente conhece, que é a The Metals Company, TMC. Se vocês jogarem no Google, vocês vão buscar essas informações. Esse print que está na tela de vocês é um print que eu tirei do site da The Metals Company. Eu acho que, na verdade, a The Metals Company é a empresa, a holding, tem uma empresa específica, uma subsidiária, não sei se chama Nauru Mining, alguma coisa assim, depois a gente pode confirmar o nome aqui, que é de fato a empresa que é por meio do sponsorship, que é do país Nauru, como eu falei para vocês, ela tem esses direitos de viabilizar a atividade nessa área aí, ó, nessa zona de fratura da Clarion, que é especificamente um espaço, né, que dentro ali do mar, que mostra o objetivo deles em fazer essa transição da pesquisa para a lavra, né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande nesse projeto aqui específico, né? Então a gente tem algumas áreas, para quem costuma mexer com direito minerário, mexe no SIGMINE, no cadastro mineiro, né? Vê mais ou menos ali aquelas indicações das áreas, é mais ou menos aqui a mesma coisa que eles estão fazendo, né? E aí eles estão mais ou menos mostrando qual que é a expectativa de volume de atividades que tem aqui. Se vocês forem no site da Metals Company, vocês vê um pouco de informação sobre isso. E, obviamente, é uma empresa que em várias frentes tem muita discussão se deveria avançar, se não deveria. Há resistência de vários grupos, como que a gente já falou, né? Mas a ideia minha de trazer esses slides aqui especificamente para vocês é mostrar que não estamos discutindo absolutamente nada em teoria, né? Estamos falando de fato uma prática de empresas que se organizaram para poder viabilizar efetivamente essa atividade. Enquanto a gente não tem essa regulamentação, obviamente isso não pode avançar, mas em termos econômicos, técnicos, os gatilhos já estão prontos para eventualmente essas atividades serem viabilizadas. A Metals Company não é a única. Vocês vão ver outras empresas de mineração em mundo afora que também alegam que já estão prontas para poder fazer essa transição. Perfeito? E aí, obviamente, olhando para o futuro, pessoal, dei uma passagem geral para vocês, né? O melhor artigo que eu vi sobre esse assunto que olha para frente é esse aqui, que fala um pouco sobre, né, a mineração no fundo do mar e essa transição verde. O que que esse artigo aqui está querendo dizer para a gente, né? Quais são os pontos de preocupação que existem hoje? Eu vou até tirar aqui a minha tela para a gente poder voltar aqui a nos ver todos, né? Qual que é a proposta? A discussão é, olha, existe uma sensação de que a mineração no mar, principalmente em alto mar, é um ponto de não retorno, né? Então a gente tem situações recentes que eu citei para vocês. A Noruega, por exemplo, viabilizou atividades de mineração dentro do mar dela, né, fora dessa jurisdição. Então há uma expectativa que alguns projetos comecem a avançar por ali, né? Mas ao mesmo tempo há uma discussão muito grande sobre é necessário acessar o mar para acessar esses minerais de transição energética ou não? As reservas que existem e as que vão existir nos próximos anos, né, vão precisar, de fato, que vão ser pesquisadas no território vão ser suficientes ou não? Nós já conhecemos os impactos ambientais que essa atividade vai trazer ou não? Há uma série de disputas dizendo que, principalmente para o caso da Metals que a gente viu, que alguns estudos de impacto ambiental, o EIA, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, ele é um tipo de estudo replicado no mundo inteiro, né? Esse EIA brasileiro ele não é uma jabuticaba, ele respeita uma ideia de um conceito de um estudo de impacto ambiental que é visto em vários lugares do mundo, né? A discussão é, o EIA bem feito vai indicar que, de fato, os impactos causados no mar podem ser mitigados ou compensados? Que, no fim das contas, os ganhos efetivos associados à atividade vão ser maiores que os prejuízos ambientais que ela vai trazer? Né? Um outro aspecto importante, a própria ISA já assinalou, com previsão no UNCLOS, que ela teria prazos específicos para essa regulação, e essa regulação não ocorreu. Diante dessa ausência de regulação, existiriam instrumentos jurídicos para que os interessados pudessem forçar algum tipo de atividade aqui, né? Voltando para uma ideia brasileira, poderíamos pensar, sei lá, no mandado de injunção para que houvesse uma regulamentação pelo Poder Judiciário, que o Poder Judiciário determinasse que o Congresso tomasse alguma medida para poder implementar algum tipo de direito que hoje não foi viabilizado. Então, essa é a grande discussão que a gente está vivendo na prática. O que mostra que, em termos técnicos, jurídicos e econômicos, nos parece, de fato, um ponto de não retorno.
né? E trazendo isso para uma perspectiva doméstica, a gente tem visto cada vez mais empresas de mineração pleiteando áreas dentro da área de oceano dos países, ou seja, fora da área, mas dentro da jurisdição dos próprios países. Então, se vocês pesquisarem no Brasil hoje, vocês vão ver milhares de direitos minerários pleiteados e outorgados, né? Só no Espírito Santo a gente falou 200 e pouco daquela notícia. Vocês vão ver no Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem muito, alguns estados do Nordeste. Então, dependente dessa organização jurídica de fora, o Brasil já tem os elementos para poder viabilizar em termos regulatórios a mineração aqui dentro. Em termos práticos, né, a outorga de um título minerário no mar que esteja dentro da jurisdição brasileira segue a mesma regra que a outorga de um direito na superfície. Obviamente, em termos de estudo de impacto ambiental, vai ser completamente diferente, né? A gente vai ter outros atores para serem vislumbrados aqui, mas o que não impede com que essa atividade seja efetivamente feita. Perfeito? Com isso aqui, Danilo, eu encerro